Bom dia, manhã de 9 de junho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 891. Estamos vendo dificuldades no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 31, versículo 31, lemos: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Será que esse novo concerto que Jeremias está se referindo é a nova aliança? Será que ele está se referindo à igreja? Ou ele está mencionando-nos com Israel e com a casa de Judá? Será que esse concerto aí tem a ver com Israel ou com a igreja? Vamos à solução dessa dificuldade. Essa predição notável encontrou seu cumprimento com toda clareza no surgimento da igreja, nos dias dos apóstolos, iniciando-se com o derramamento do Espírito Santo sobre quase 120 discípulos na festa do Pentecoste, que são 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias 31 diz o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, ou de acordo com outra interpretação, Hanoki, Kaati, Bam, deveria ser traduzido de modo que eu os rejeitei, como Hebreus 8:9 nos sugere. Diz o Senhor: porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, o contexto dessa passagem de Jeremias refere-se claramente à restauração de Israel após o término do cativeiro babilônico. As predições específicas sobre a reconstrução da torre de Ananel, da porta da esquina e o outeiro de Garebe, no vale do Cedron, e a porta dos cavalos, que aparece também nos versos 38 a 40, tiveram um cumprimento preliminar, pelo menos nos dias de Neemias, ano 446 ou 445 a.C., conforme o capítulo 3, do verso 1, verso 24 e verso 28 o atesta. Mas a inauguração da nova aliança esperou o derramamento do Espírito Santo com o Paraclito ou Paracleto, que veio habitar entre os crentes permanentemente, segundo a promessa do próprio Cristo em João 14:17. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus deixou bem claro que o Espírito não poderia ser concedido aos crentes, senão depois da sua morte na cruz e sua subsequente vitória sobre o pecado e a morte pela ressurreição. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, verso 7. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, nessa ocasião, que era composta apenas de crentes judeus. No Pentecoste, em cumprimento também a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28 a 32, e de acordo com o texto massorético, assim inaugurou de modo dinâmico, miraculoso, a época da nova aliança. A partir de então, os discípulos são considerados habitação de Deus.
o Espírito Santo, ou templos do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6:19 e 1 Pedro 2:5, o qual é a essência da lei de Deus, Torá, a que se refere Jeremias 31:33, visto que o Espírito Santo habita no interior dos crentes que nasceram de novo. Essa lei está verdadeiramente escrita em seus corações. Como temos salientado, a igreja no dia de Pentecoste consistia apenas de judeus cristãos e assim prosseguiu durante algum tempo, até a conversão do centurião Cornélio e sua casa. Nessa ocasião, os gentios foram considerados bem-vindos à comunhão dos remidos. O apóstolo Paulo deixa bem claro em Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29, que na época da nova aliança, Deus aceitaria os que eram espiritualmente circuncidados, fossem eles hebreus ou gentios, como verdadeiros judeus, isto é, crentes salvos, filhos de Deus, sobre a aliança da graça, sob o antigo pacto que só ocasionalmente alguns gentios convertidos eram acrescentados às fileiras do Israel redimido. Deus aceita os convertidos a Cristo como verdadeiros filhos de Abraão pela fé. Gálatas 3, verso 7 e Gálatas 3, verso 29. No decurso da era apostólica, os novos crentes eram recrutados especialmente entre os gentios, tanto porque esses eram muito mais numerosos, quanto porque a mensagem do Evangelho era obviamente superior às crenças pagãs degeneradas. Os judeus já tinham o Antigo Testamento. Observe a carta de Hebreus, capítulo 8, versos 6 a 13, que aplica essa passagem de Jeremias aos cristãos do século I, contemporâneos do autor. No entanto, é bem provável que o surgimento da igreja neotestamentária, composta de judeus, na sua maioria, e de gentios, continha o cumprimento total de Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 33, como já observamos. O contexto mostra que nos últimos dias, o povo de Israel, como nação, experimentaria uma fé transformadora e o resultado será o novo nascimento espiritual. Essa promessa também é claramente repetida em Ezequiel 36, do verso 24 a 28, que lemos aqui. Tornai-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa graciosa promessa está nesse contexto dirigido aos cativos de Israel durante o tempo do exílio na Babilônia. Então, outra vez aqui, temos uma clara profecia pertinente a Israel como nação, a mesma que antes do exílio babilônico havia caído na idolatria e infidelidade sob a antiga aliança. À medida que nós voltamos para o Novo Testamento, que com muita ênfase afirma o cumprimento preliminar da edificação da igreja judaico-cristã no Novo Testamento, descobrimos que Paulo, de maneira semelhante, deixa claro que existe um despertamento nacional e um movimento de conversão à espera de Israel como nação nos últimos dias, e ele o revela isso em Romanos capítulo 11, verso 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério,
a restauração de Israel, que veio o endurecimento da parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel, e aqui é o Israel espiritual, todos os verdadeiros filhos de Abraão pela fé, será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Aqui, pois, temos um caso real do cumprimento da profecia do Antigo Testamento em 2 estágios. Jeremias 31, verso 31, cumpriu-se na igreja neotestamentária, mas será consumada nos últimos dias, quando haverá um grandioso despertamento nacional entre o povo judeu, e esse se voltará para o Senhor, e esse Senhor é o Senhor Jesus, como verdadeiro Messias e Salvador, de acordo com Zacarias, capítulo 12, versículo de número 10. Bom, espero que você tenha entendido essa compreensão da nova aliança. E por que menciona Israel? Porque também todos os discípulos de Jesus eram judeus. Então, Jesus faz um novo pacto com a casa de Israel, uma nova aliança, e Jesus nos traz um novo Israel, com uma nova Jerusalém. Bom, espero que você tenha entendido essa dificuldade de hoje. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, subscreva e divulgue esse canal. Ao entrar no canal, clique no playlist, ali você vai encontrar 259 pastas com mais de 7.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.